Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Miguel. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre como eu planejo estar, aonde eu planejo estar, com quem eu planejo estar daqui a 10 anos. Como que eu vou estar daqui a 10 anos, como que eu planejo estar vivendo, como que eu planejo estar sendo a minha vida daqui a 10 anos. No dia 2 de junho de 2036. Bom, me apresentando um pouco, meu nome é Miguel Miller Arcanjo, eu tenho 18 anos, sou um recém-adulto, como eu gosto de falar. Sou apenas um jovem que busca a cada dia evoluir, tanto nas pequenas coisas como nas grandes coisas que eu observo, que eu vejo tanto em mim, como no meu trabalho, como no meu relacionamento, tanto com a minha namorada, como no meu relacionamento com as pessoas de modo geral. E bom, é mais ou menos isso. Agora, entrando no tema. Aonde eu planejo estar? Bom, eu planejo daqui a 10 anos estar trabalhando por hobby. Estar trabalhando se eu quiser estar trabalhando. Registrado ou não, ou tendo a minha empresa. Porque eu penso assim: o ser humano tem que ser livre para viver a vida, para observar a natureza, para caminhar no parque, para sentir o ar puro e para olhar para si mesmo de vez em quando também e perceber aonde que eu tô falhando, aonde que eu tô acertando, aonde que eu posso evoluir, porque eu acho que a gente sempre tem algo a crescer, sempre tem algo que a gente pode crescer, que a gente pode evoluir na nossa vida. Eu vou dar um exemplo simples, da minha vida mesmo. Eu tô tirando carta agora, tanto que hoje não, né? Amanhã, que ainda não é meia-noite, amanhã eu vou fazer o meu exame de direção, espero passar de primeira. É, Fazendo uma relação com direção com a vida, eu comecei a aprender a dirigir com meu pai no ano passado, mais ou menos nessa mesma época, tipo em junho, julho, foi quando eu comecei a pegar no carro, quando eu comecei a dirigir, quando eu comecei a pegar pra aprender a dirigir, assim, né? E nesse um ano eu evoluí absurdamente. Sou o melhor motorista do mundo? Ainda não. Mas eu tô buscando a cada dia mais evoluir, dirigindo, prestando atenção nas coisas, já fazer mais no automático algumas coisas, como antes eu precisava pensar para fazer, que é, por exemplo, passar as marchas. Hoje já sai mais automático, mas é, tem muita coisa que eu ainda preciso melhorar. Por exemplo, estacionar. Eu não sou muito bom em estacionar ainda. Eu ainda preciso de muito auxílio, ainda preciso de pensar muito para fazer o movimento, para fazer de pisar na embreagem, de colocar na ré, de estacionar certinho, de alinhar o retrovisor um no outro. Eu ainda não sou bom nisso, mas tem esse ainda, porque eu vou ficar bom. E eu falo por que eu vou ficar bom, porque eu tô treinando todos os dias. E eu acho que quando a gente faz uma coisa repetidamente todos os dias, ela vira um hábito e isso se torna comum e se torna simples pra gente. Um negócio simples, um negócio complicado fica simples. As coisas complicadas são simples, como eu falei no último vídeo, né? Essa ambiguidade. Ambiguidade é a palavra? Eu acho que é. Que eu falei, eu até citei um amigo meu, que ele diz que a vida adulta é muito mais complexa do que a gente imagina, mas a complexidade é muito mais simples do que a gente imagina. Isso é muito engraçado de pensar, né? Que as coisas que são complexas pra gente hoje, amanhã não vão ser mais complexas, vai ser algo habitual. E daqui 10 anos eu planejo fazer as coisas de maneira tranquila, mas com consciência. Eu planejo ser menos ansioso, eu vou ser menos ansioso.
Eu tô a cada dia me aprimorando mais para ser uma pessoa menos ansiosa. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu fico estressado por não saber as coisas. Isso é engraçado de se pensar, né? Eu fico muito irritado por não saber as coisas. E eu vou atrás de saber as coisas. Eu não fico irritado e só parado, não. Eu vou atrás de saber o que eu não sei. Só que o meu problema é ser ansioso. Então eu quero saber muito rápido. Eu quero aprender muito rápido. E isso me atrapalha, acaba me atrapalhando. Mais do que ajudando. Porque por mais que eu queira saber, eu já quero pegar a primeira vez e já saber na hora. Mas não é assim. É um processo, é um processo. Eu acho que a nossa vida é um processo. E eu tava pensando em algumas coisas esses dias e acabei refletindo que a gente tá sempre recomeçando, se você for parar pra pensar. Eu acho que o sentido da vida talvez seja os recomeços. Porque toda hora a gente tá recomeçando alguma coisa. Quando você acha que você sabe, você sempre vai descobrir que você não sabe alguma coisa, entendeu? Tem aquela frase que fala, só sei que nada sei, né? Porque quando você sabe, você descobre que você não sabe nada, porque tem muita coisa ainda pra você saber. Isso é muito engraçado, é uma imensidão de coisas que você não sabe, que quando você descobre que você não sabe, você fica tipo nesse paradoxo, né? É muito engraçado isso. E voltando ao tema do vídeo. Tá? Voltando ao tema do vídeo. Porque eu sou uma pessoa que destoa muito dos assuntos às vezes. Eu vou pensando, como o meu cérebro funciona muito rápido, eu vou destoando dos assuntos. Mas voltando ao tema central. Eu tenho um grande sonho. Não vou falar que é um sonho, porque eu já estou realizando ele. A cada dia que passa eu realizo esse sonho, que é escrever um livro. Eu tenho muita vontade de escrever um livro, contando as minhas vivências, falando um pouco sobre minha adolescência, a fase adulta. Eu quero lançar esse livro quando eu tiver 30 anos, que seria daqui a 12 anos. Daqui a 12 anos, quando eu tiver 30 anos, esse livro vai ser lançado. Podem escrever dia 9 de setembro de 2038, o meu livro vai ser lançado. Qual é o nome do livro? Não sei ainda, mas eu vou lançar um livro dia 9 de setembro de 2038. Podem anotar isso. E a cada dia que passa, esse livro está sendo produzido. Por quê? Desde o dia 31/12/2023, eu escrevo em um caderno algumas coisas. Coisas simples, não é um diário, porque eu não escrevo todos os dias, eu escrevo no mínimo uma vez por mês. Eu escrevo coisas relevantes que eu achei interessante de escrever e fui escrevendo, coisas que eu achei legal do mês, da semana, ou que eu achei promissor de escrever, e eu fui escrevendo. Eu vou ler um trecho de uma coisa aqui que eu escrevi sobre a primeira vez que eu fui no cemitério. É bem pesado esse assunto, né? Cemitério, morte, porque é algo que, querendo ou não, todo mundo vai passar em algum momento. E esse meu livro, eu sempre começo ele da mesma forma. Todas as vezes eu começo ele do mesmo jeito. Eu vou ler ele aqui pra vocês. Esse trecho do meu dia. Olá, Miguel do futuro. Já tem um tempo que eu não apareço por aqui. Hoje foi mais um dia comum de férias. No dia anterior, fui jogar bola com o Franquinho e com o Miguel Araújo. Após o fute, fui na casa dele e tomei café lá. Depois que cheguei em casa, fomos almoçar pastel. Porém, eu já estava muito cheio, então fiquei com minha família na cozinha até todos terminarem e depois fui jogar videogame. Depois de um tempo, dei o controle para o Franquinho e fui dormir umas 5h40 e acordei às 9 horas da noite para tomar o remédio e não consegui dormir de novo. Então desci na sala com meu pastel, e comi o meu pastel que tinha deixado no almoço. Fiquei na sala até 4 horas da manhã jogando e assistindo. Acordei às 9h30 e vim para casa da minha avó, almocei, tomei café e depois do almoço fui com meu pai pela primeira vez ao cemitério e pude refletir um pouco sobre o que é a vida e percebi que a vida é muito curta para nós não darmos valor a ela, a nossa e a de quem está ao redor, pois futuramente todos nós iremos falecer, alguns mais velhos e outros mais jovens, alguns mais ricos e outros mais pobres, mas no final nós vamos para o mesmo lugar. Mas quem decide o trajeto que seguimos somos nós, que escolhemos.
Quem escolhe se vamos passar a nossa vida em um hospital tomando remédios ou em um parque brincando com as pessoas que amamos somos nós, que decidimos, pelo simples fato de estarmos vivos. É bem reflexivo isso, né? Eu escrevi isso no dia 15/7/2023, às 5h37 da tarde. Quando eu escrevo, eu sempre faço dessa mesma forma aqui, que é escrever aqui a data, dia 15/7/2023, e o horário, e embaixo eu assino, para mostrar que fui eu que escrevi isso. Porque eu acho que, querendo ou não, isso aqui é um documento, porque quando eu morrer, quando eu tiver os meus filhos e eu mostrar isso aqui pra eles, eles vão ver o dia e a hora que eu escrevi. Eu acho isso fascinante, porque a minha avó tem algumas coisas que ela escrevia quando ela tinha 14 anos. Hoje minha avó tem quase 80. Então isso eu acho muito fascinante, da gente ter essas coisas escritas fisicamente, físico, não no celular, porque hoje tá tudo no celular. Hoje a maioria das pessoas não sabe um telefone de alguém de cabeça, precisa tudo no celular. E isso ajuda muitas pessoas, só que eu acho que atrapalha também muitas áreas cognitivas. Quais áreas não sei, mas na minha cabeça isso faz muito sentido. Mas voltando ao tema, eu vou escrever um livro, eu estou escrevendo um livro para ser lançado no dia 9/7/2038. É o livro que vai contar a história da minha adolescência, a história da minha vida, porque eu penso que aos 30 anos a gente se torna adulto mesmo. Não tem nenhum motivo específico, mas na minha cabeça aos 30 anos a gente tá maduro o suficiente. E eu pretendo lançar esse livro com 30 anos e outro livro aos 60, que seria o livro que eu vou contar sobre a minha adolescência, sobre coisas que aconteceram na minha fase de adolescência, na minha juventude, né? Que é dos 20 aos 30, mais ou menos. E eu acho isso muito legal. Esse é o primeiro caderno que eu comecei a escrever. Aqui tem 2023 e 2024 também, porque eu comecei bem no final de 2023. Para falar a verdade, eu comecei escrevendo no celular, no bloco de notas, e eu passei para esse caderno. Aí depois eu comprei esse caderno aqui, de capa preta, que eu escrevi nele também várias coisas aqui. E no mesmo modelo, escrevendo o que eu quero falar e no final colocando a data e o horário e embaixo assinando, sempre no mesmo padrão, começando com olá, Miguel do futuro, tananã, tananã, tananã. Esse é o caderno deste ano, que parece muito com o caderno de 2025. Na verdade é o mesmo caderno, né? O mesmo não, né? Mas é o mesmo modelo de caderno. Mas eu gosto de escrever, eu gosto de desenhar também, vou mostrar alguns desenhos aqui, que eu uso esse caderno como o recordário, vamos dizer assim, mas eu também uso como um caderno de finanças, que eu coloco tudo que eu gastei, tudo que eu comprei, tudo que eu recebi também, tudo que entrou. E eu também uso ele como um caderno criativo, que é um caderno que eu faço meus desenhos quando... Isso me ajuda muito na ansiedade também, quando eu tô um pouco ansioso, que é desenhar algumas coisas assim. Eu acho bem legal, eu acho legal isso. É uma coisa nada a ver, mas é um negócio que eu gosto, eu acho relaxante fazer essas coisas, né? Eu acho que eu destoei de novo do tema do vídeo, mas tem a ver também porque esse meu livro que vai sair, que já está sendo escrito, a história já está sendo escrita, tem a ver com o meu projeto de vida, vamos dizer assim, né? E, enfim, daqui a 10 anos eu planejo ser um cara muito consciente das minhas ações, ser um cara que as pessoas gostem, que as pessoas... Não que eu viva para as pessoas gostarem de mim, mas que, tipo assim, as pessoas tenham um respeito por mim. Que não é aquela pessoa que você chega e fala assim, não faz negócio com ele não, esse cara é todo enrolado. Não, esse cara passa a perna nos outros, ele é zoado, ele faz isso, faz aquilo com as pessoas. Não, eu quero eu quero ser e eu vou ser a pessoa que todo mundo fala assim, pô, esse moleque é da hora, mano, esse moleque, pô, gente boa, me ajudou em tal coisa, fez tal coisa por mim, fez tal coisa pela minha família.
Porque eu me inspiro muito no meu pai. O meu pai é. Eu até me emociono até de falar isso. Mas o meu pai é a minha maior inspiração. Meu pai, o meu avô e meu bisavô. Já falecido meu bisavô. Mas não tem uma pessoa que tenha uma agulha pra falar mal do meu avô. Ou falar mal do meu pai. Ou falar mal do meu bisavô. Quer dizer, sempre vai ter alguém pra falar mal de você. Porque a gente não vai agradar todo mundo. É impossível agradar todo mundo. Mas eu acho que agradar não é agradar a palavra, mas fazer o seu melhor para o máximo de pessoas possível. Eu acho que essa é a palavra. Fazer o seu melhor para o máximo de pessoas possível. Ser o seu melhor para o máximo de pessoas possível. Eu acho que talvez isso possa ser o sentido da vida também. Talvez a vida tenha vários sentidos. Fazer o seu melhor para as pessoas, dar o seu melhor para as pessoas, dar o seu melhor principalmente para você mesmo, porque se você não estiver bem, você não consegue fazer o bem das pessoas. Eu falei isso esses dias para um rapaz que me pediu dinheiro na rua. Ele tinha um cachorrinho e ele estava desesperado que ele queria dar comida pro cachorrinho, que não sei o que. E ele foi e falou: cara, eu não tenho dinheiro e eu não tô nem pensando em mim, eu tô pensando no cachorro. Acho que o nome do cachorro é Hulk. Ele falou: preciso dar comida pro Hulk, que não sei o que, porque esse cachorro me ajuda muito. Se não fosse ele, não estaria vivo. Eu não sei o que aconteceu com ele, eu não sei a história dele, eu não sei o nome dele. Porque eu esqueci, meu. Eu preciso anotar o nome das pessoas que passam na minha vida dessa forma. Porque são pessoas que são excluídas pela sociedade. Todo mundo que passou ali na frente dele, ele falou que as pessoas tipo, não escutam ele, não dão atenção pra ele. Ele é um ser humano. Por mais que ele more na rua, ele é um ser humano igual a qualquer outro. E isso foi bem em frente a uma padaria de patrão, né? Na rua Manuel da Nóbrega, que tem aquela padaria em frente ao colégio Germano. O cara falou pra mim assim: meu, só de você parar de falar comigo aqui eu já tô muito feliz, porque você foi muito diferente das outras pessoas aqui da padaria que passaram por mim, não me deram atenção, não me deram um bom dia. E você tá aqui conversando comigo de igual pra igual, você apertou na minha mão. E eu falei pra ele assim: cara, eu não tenho dinheiro, eu tenho 5 reais aqui, eu acho. Se eu tiver aqui, aí eu abri o celular, tinha dentro da capinha 5 reais que eu tinha colocado no dia anterior. Eu falei: cara, eu vou te dar esses 5 reais, mas cuida de você, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar do seu cachorro. O seu cachorro, ele depende de você. Ele não depende de você, mas agora você tá cuidando dele. Pode ser por gratidão? Pode. Mas cuida de você, para você ter condição de cuidar dele. Entendeu? Eu não lembro porque eu cheguei nesse assunto, porque eu penso muito rápido, eu vou falando as coisas que vão passando na cabeça. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que a vida não tem um sentido específico. Eu acho que cada um tem o seu sentido. A vida de cada um tem um sentido. E isso é muito legal. O mundo é muito complexo, o mundo é muito diferente. O mundo é muito diverso, né? E bom, se eu puder deixar um recado pro Miguel do futuro, não sei o que eu diria, não sei o que eu perguntaria. Eu espero que você esteja feliz, esteja realizado, tenha uma família feliz, esteja num relacionamento feliz, ou nem que não esteja num relacionamento, mas que esteja feliz, que esteja bem. Seja feliz, aproveita a vida. Parece que eu tô falando tipo pro Miguel. Parece que eu sou Miguel de 30 anos dando conselho pro Miguel do passado. Isso é engraçado, né? Mas aproveita a vida, cara. Aproveita a vida, porque eu não sei como vai estar o mundo daqui a 10 anos. Não sei quem que ainda vai estar na minha vida daqui a 10 anos. Mas eu espero que você cuide da sua vida da melhor forma. E cuidando da sua vida, ajude as pessoas com o seu melhor. Faz as pessoas se sentirem bem, se sentirem acolhidas, se sentirem respeitadas, se sentirem vivas perto de você. Eu acho que essa é a maior coisa que eu queria falar pra você. Miguel do futuro e Miguel do presente.
Eu acho que quando a gente faz as pessoas se sentirem vivas, se sentirem ouvidas, eu acho que isso dá uma felicidade muito grande, pelo menos pra mim dá essa felicidade muito verdadeira, né? E bom, espero que você já tenha o seu carro, já tenha a sua casa, e se não tiver também, você tá feliz, tá tudo certo. Mas eu espero que você tenha já o nosso Fusca, que a gente tá arrumando, que tenha ficado legal, que você já esteja morando sozinho, porque não planejo ficar na casa dos meus pais até eu casar não, porque sei lá, eu acho que é muita, não vou dizer falta de respeito nem falta de nada, mas é uma crença minha mesmo, que eu acho que a gente tem que procurar sair da zona de conforto às vezes. Eu acho que com mais de 20 anos morando junto com os pais, talvez fique muito confortável. Então, espero que você esteja confortável, mas que tenha saído da sua zona de conforto para se sentir confortável. Espero que você esteja num relacionamento legal, com uma pessoa legal, que nem a Gabi é pra mim. Espero que seja a Gabi essa pessoa, porque eu gosto muito dela, eu amo muito essa menina, eu amo muito essa mulher. Ela é uma pessoa que me faz muito bem. Espero que seja ela a mulher que eu case, a mulher que eu tenha filhos. Mas se o plano do universo, o plano de Deus não for esse, que assim seja. Que você esteja feliz, que você esteja realizado. E, cara, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Enfim, esse foi mais um vídeo. Espero que você que tenha assistido até o final tenha gostado. E é isso. Muito obrigado. Valeu.